Gabigol pode jogar no Bahia? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também sobre o futuro de Matias Rojas, que vem sendo especulado em clubes de futebol no Brasil. Bora te atualizar sobre o São Paulo, quanto o lateral esquerdo Wellington quer para renovar com o tricolor. Informação importante sobre Léo Ortiz e Flamengo. Já tá tudo certo? Falo ainda sobre o Corinthians exigindo condições gigantes para continuar na Libra, tudo sobre Cuca, que é uma possibilidade no Botafogo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e deixa like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e sexta-feira também é dia de você fazer sua fezinha na 1xBet. No campeonato alemão tem Freiburg e Bayern de Munique, vou de vitória do Bayern. No campeonato espanhol, Celta e Almeria, vou de Celta. Para completar, Lazio e Milan, jogo bem legal. Tem ainda campeonato francês com PSG e Mônaco, várias outras opções. Tem até campeonato paulista com o jogo do Botafogo contra o Guarani, para não perder nada. Já clica no link que eu tô deixando no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet e utilizando o código Nicola, você ainda tem direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense, mais novo campeão da Recopa Sul-Americana, com direito à emoção. Flu bateu a LDU por 2-0 na noite dessa quinta-feira no Maracanã, revertendo a derrota por 1-0 da semana passada no Equador. Os dois gols do título marcados por John Arias, que joga muita bola. Detalhe importante, o Flu chega à marcação do segundo gol nos minutos finais com um jogador a menos. John Kennedy havia sido expulso um pouco antes, e aqui que eu quero deixar uma reflexão. Quantos técnicos vencendo por 1-0 e levando a decisão para prorrogação e para pênaltis, não teriam mudado o seu comportamento em campo, pois saibam que o Fernando Diniz manteve o Fluminense em cima, com muito mais posse de bola e merecendo fazer o segundo gol do título. A LDU, que era uma pedra no sapato, depois de ganhar confrontos importantíssimos contra o Fluminense na Libertadores e na Sul-Americana, acabou perdendo o título para o clube de Diniz, que agora é campeão carioca, campeão da Libertadores e campeão da Recopa. Bora falar agora sobre o São Paulo. André Silva já desembarcou em território brasileiro. Ele chegou no finalzinho da noite de quinta-feira, início da sexta-feira, no aeroporto de Cumbica, para realizar exames médicos e assinar contrato com o São Paulo, operação de 3,5 milhões de dólares. Bora contar também que o volante Fabinho do Palmeiras acaba de ganhar um bom aumento salarial para seguir no Verdão. Não se mexeu no contrato, que segue até 2027, mas ele teve um reajuste em função do bom futebol que tem demonstrado. Já Paul Pogba foi suspenso por 4 anos depois de testar positivo no exame antidoping, testosterona sintética, uma das maiores punições já aplicadas a um atleta de futebol. Pogba respondeu da seguinte maneira: estou triste, chocado e com o coração partido. Tudo o que construí na minha carreira foi tirado de mim, irei recorrer dessa decisão. Fecha aspas. Antes de encerrar o giro de notícias, contar que Matheus Rossetto já foi apresentado como novo reforço do Fortaleza, meio-campista que chega de graça depois de passagem interessante pelo Atlanta United. Já havia jogado também no Atlético Paranaense, contrato de 1 ano prorrogável por mais 2. As duas últimas do giro de notícias: Johnny Gonzalez é novo reforço do Atlético Goianiense, jogador que esteve no Fluminense, no Corinthians, entre outros clubes, e o Atlético Mineiro fez nova oferta por Brian Palacios, atacante que pertence ao Atlético Nacional. O Galo está de olho na eliminação do Atlético Nacional da Libertadores, imaginando que isso possa facilitar o negócio. A operação pode girar na casa dos 3 milhões de dólares. Bora de informação exclusiva, contei para vocês outro dia que Jorge Sampaoli está descartado do Botafogo, certo? O nome quente dentro do clube é de Cuca. Há dentro do elenco jogadores que defendem o nome, há entre dirigentes muitas pessoas entendendo que o Cuca seria o melhor nome. A grande questão é a repercussão que pode ser negativa. Existe a preocupação do Textor, do Mazuco e companhia em relação a uma eventual lacração contra o treinador, que foi alvo de uma condenação na década de 80. É bem verdade que no fim do ano passado a justiça suíça
anulou a condenação dele. Ela não é que ele se tornou, ele deixou de ser culpado, mas o julgamento foi anulado, até porque a moça que foi responsável por toda a situação acabou falecendo. Enfim, o processo já foi arquivado, nem há como ser reconduzida essa história. O Cuca tá louco para dirigir o Botafogo, adoraria esse desafio, entende que o Botafogo tem um ótimo elenco e o trabalho poderia ser bem legal. Vamos ver se o Botafogo leva adiante essa história. Recentemente, uma situação parecida aconteceu no Corinthians, o Timão desistiu da opção e fechou com o Antônio Oliveira. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Cuca seria uma boa opção para o Botafogo? Vale a pena correr o risco? E eu, na condição de dirigente botafoguense, compraria o barulho. Acho que o Cuca está pronto para voltar a trabalhar. Quero falar agora sobre o Corinthians, que decidiu pedir o mesmo valor do Flamengo para continuar na Libra. Só para vocês entenderem. Os times de futebol no Brasil se separaram em dois grupos nas negociações pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029. O Corinthians estava ao lado dos demais integrantes da Libra, que conta com alguns dos times mais populares do país, como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, entre outros. Só que o Corinthians, no momento de assinar o contrato com a Globo, 1 bilhão e 300 milhões de reais para os 9 integrantes da Série A, o Corinthians refugou. Foi convidado pelo pessoal do Forte Futebol, o pessoal do outro grupo oferece 50% a mais do que o Corinthians receberia, embora esses 50% não são garantidos, dependem de uma série de outros acordos. O Corinthians quer, para continuar na Libra, receber os mesmos vencimentos do Flamengo, que poderia desencadear ainda mais confusão. Detalhe importante: se o Corinthians migrar da Libra para o Forte Futebol, o acordo com a Globo, que gira na casa de 1,3 bilhão, deve cair para algo na casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ainda mais uma sobre o Corinthians: Augusto Melo, novo presidente alvinegro, precisou pagar 12 milhões e meio de reais em relação ao financiamento da Caixa. O Timão havia fechado um acordo com um banco para o pagamento de 100 milhões de reais no ano passado e mais 100 milhões de reais nesse ano, apenas com juros da dívida. Foram divididos esses 100 milhões em 4 parcelas. E na última parcela de 25 milhões de reais, o Duírio pagou metade e deixou a outra metade para ser paga pelo Augusto Melo. Essa quitação aconteceu nos últimos dias. Bora repercutir agora uma informação trazida pelo GE, que dá conta de que Léo Ortiz é novo jogador do Flamengo. Pequenos detalhes burocráticos separam esse acordo. O pessoal do GE apurou que o Flamengo chegou a 8 milhões de euros, que o Léo Ortiz aceitou repassar os 25% a que teria direito, e agora só os detalhezinhos burocráticos impedem o anúncio do jogador. Antes de gravar o vídeo, fui checar essa história com uma pessoa e a resposta foi: Nicola, ainda estamos em fase de negociação, tem muita coisa para ser resolvida ainda. Então, apesar do suposto aumento na proposta do Flamengo e da intenção do Léo Ortiz em abrir mão dos 25%, não dá para cravar que a negociação esteja fechada. Vale a lembrança de que Marcos Braz esteve na quarta-feira em São Paulo, voltou na quinta-feira para se reunir com dirigentes do Red Bull Bragantino e com o staff do jogador. O Ortiz está louco para se mudar do Red Bull Bragantino para o Flamengo, mas o negócio ainda não está completamente sacramentado. A última sobre o Fla: Nandes, meio-campista uruguaio que hoje joga no Cagliari, foi sugerido ao rubro-negro. O contrato lá na Itália termina em junho, atleta que já passou pelo Peñarol, pelo Boca Juniors, é bom jogador. Na atual temporada são 23 jogos, 1 gol e mais uma assistência. A maior parte dos jogos como titular, só foi reserva em 3 oportunidades. Como tem contrato só até junho, bastaria chegar a um acordo para um pré-contrato. O nome está sendo avaliado. E a saideira em relação ao Flamengo: Júlio Miguel Neto, jornalista, informa que o Flamengo monitora a situação de Carlinhos do Nova Iguaçu. Posso assegurar para vocês que não há proposta, mas é um jogador que está sendo observado com atenção. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola dessa quinta-feira foi sobre o futuro de Matias Rojas, o meio-atacante paraguaio de 28 anos de idade que decidiu ir embora do Corinthians por causa de uma dívida. Antes de falar sobre possíveis destinos do Matias Rojas, só explicar o contexto. Ele assina com o Corinthians no ano passado e passa a ter direito a 1 milhão e 100 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Só que o Corinthians tem atrasado o pagamento dos direitos de imagem e de luvas. Tanto que ele termina os primeiros 6 meses no Corinthians com uma dívida de 5 milhões do Timão para com ele. O que o atleta faz? O Rojas avisa o Augusto Melo, assim que ele toma posse, que queria ir embora por causa da dívida. O Augusto fala: não, vamos nos acertar, eu vou fazer o parcelamento dessa dívida e a gente vai resolver a questão. O Rojas afirma que só recebeu
a parcela de janeiro, não recebeu a parcela de fevereiro e decidiu ir embora. Na quarta-feira ele até aparece no CT, mas opta por não treinar. Na quinta-feira ele nem aparece no CT. O Corinthians chegou a divulgar uma nota estranhando a ausência do jogador e tentando entender os próximos passos. São duas as alternativas. Ou o Rojas vai à justiça para requerer a rescisão do contrato e ele fica livre para assinar com qualquer outro clube, mas vai exigir uma compensação financeira milionária do Corinthians, até porque tem contrato até 2027, ou ele tenta chegar a um acordo de forma sem envolvimento da justiça com o Corinthians para que possa jogar em outro clube. Nicola, dá para imaginar o Rojas em outro time de futebol no Brasil? Na teoria, sim. A janela de inscrições se encerra na próxima quinta-feira. Me perguntaram sobre Vasco e Atlético Mineiro, fui checar com dirigentes dos dois clubes e posso assegurar que o Rojas não faz parte nem dos planos do Galo, nem dos planos do Cruz Maltino. Jogador avaliado como muito caro, esse custo de R$1.100.000 por mês para pouca entrega. Foram 30 jogos, nenhum gol e só 3 assistências com a camisa do Corinthians. Quero falar agora sobre Gabigol. De acordo com o site Flaweb, o atleta interessa ao Bahia. Houve quem dissesse também, na noite dessa quinta-feira, que entre Flamengo e Corinthians estava tudo acertado. Conversei com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, para trazer todos os detalhes e a verdade dessa história. Primeira coisa, não há acordo entre Flamengo e Corinthians por Gabigol. Primeiro porque os clubes não conversaram, depois porque para existir esse acordo precisa também haver o consentimento do atleta e do Júnior Pedroso. E o Júnior me respondeu da seguinte maneira, depois de descartar um acordo, falou assim, agora o poder da caneta é do atleta. Por que ele diz isso? Porque o Gabigol tem contrato com o Flamengo somente até dezembro e a partir de julho vai poder assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Tá muito claro para mim que o Flamengo não vai conseguir receber qualquer quantia para vender o atleta. A tendência é que o Gabigol cumpra seu vínculo até o fim da temporada, depois se mande para outro clube. Sobre o Bahia, importante contar que o Bahia tem um dos principais amigos do Gabigol, Everton Ribeiro, dupla que fez sucesso e foi muito parceiro nos tempos de Fla. Imagino que o Everton Ribeiro esteja fazendo barulho a favor do Gabigol. O Rogério Ceni também gosta bastante do atacante. O Gabigol viveu momentos bem legais ao lado do Rogério Ceni, mas por agora a negociação extremamente difícil, praticamente inviável. Nicola, mas será que para o Gabigol não seria bacana ir para um clube do Grupo City, projetando depois a possibilidade de ir para o Manchester City, para o Girona ou para qualquer outro clube? Imagino que sim, mas não para agora, porque agora quem receberia a grana seria o Flamengo e não ele. Para o Gabigol o negócio é ficar até dezembro, assinar um pré-contrato a partir de julho e em 2025 mudar de clube embolsando uma baita grana, jogador avaliado em 17 milhões de euros ou 91 milhões de reais. Quero fechar o vídeo para falar sobre quanto o lateral esquerdo Wellington pede para renovar seu contrato com o São Paulo. Você sabe que o titular da posição, especialmente depois da saída do Caio Paulista, tem vínculo só até dezembro. São Paulo já fez 2 propostas, as 2 foram recusadas. Uma pessoa do Tricolor me assegura que o motivo do não acordo é a pedida do Wellington, 600 mil reais por mês de salário, o que fariam do lateral esquerdo, da base, um dos mais bem pagos do atual elenco. Ele ganharia, por exemplo, bem próximo do Caleri, que é uma referência para o torcedor. O Caleri, entre salários, direitos de imagem e luvas, ganha na casa dos 800 mil reais mensais. São Paulo considera a pedida completamente desproporcional, fora da realidade, para um atleta que é jovem, subiu recentemente da base e que ainda nem conseguiu mostrar todo o seu potencial. O grande problema é que a partir da metade do ano o Wellington vai poder assinar um pré-contrato para deixar o tricolor de graça em dezembro. Situação parecida do Arboleda, vale a lembrança de que há semanas o São Paulo indica estar perto da renovação do contrato com o zagueiro equatoriano, mas até agora não houve qualquer anúncio oficial. Então, Wellington e Arboleda seguem com seu futuro indefinido. A pedida do Wellington bastante alta nos padrões são paulinos de atletas recém-promovidos da base. São Paulo, que já não tem um reserva à altura, pode também perder seu titular. Estou atrás de qualquer informação a respeito da busca do São Paulo por um novo lateral esquerdo. Vale a lembrança de que com a chegada do André Silva, a prioridade tricolor hoje é um jogador para atuar com a camisa 6. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!